Refiro, uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados, desencarnados, e todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa tarde de reunião pública, agora das 15 horas. Algumas informações. A nossa casa está situada na Estrada dos Bandeirantes, número 12.312, em Vargem Pequena, bem próximo da estrada Bem-vindo de Novaes. Nossa casa abre religiosamente 365 dias ao ano, ou seja, todos os dias ela está aberta, sendo reservado apenas às sextas-feiras, que é o trabalho interno. Mas os estudos da casa acontecem sempre às segundas, terças, quintas, tanto pela parte da manhã como a parte da tarde e à noite. As reuniões públicas são realizadas às quartas-feiras e aos sábados. Às quartas-feiras, juntamente com a reunião pública, é realizado também o passe de cura. E, aos sábados, a reunião pública acontece às 10 horas e 17. Aos sábados, juntamente com a reunião pública, nós temos também a obra social de Antônio de Aquino. Lembrando sempre que a casa tem também a livraria, que está com preços promocionais, bem apetitivo, tanto quanto também a nossa cantina. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, convidamos todos a vir conhecer. Sempre solicitando também aqueles que puderem contribuir com fornecimento de alimentos não perecíveis, né? 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, macarrão, enfim. Também material de limpeza e, como nós chegamos à estação do ano de baixa temperatura, aqueles que puderem doar cobertores, roupas, enfim. Quando nós recebemos essas doações, nós repassamos para as pessoas menos favorecidas, né? Lembrando que essa época do ano, em que a baixa temperatura nos remete a agasalhos em casa, e nós temos, graças a Deus, toda essa condição de nos aquecermos, quando milhares de pessoas não têm essa condição e são moradores de rua e muitas vezes estão se agasalhando com jornais. Então, aqueles que puderem colaborar, a casa agradece para poder repassar. O nosso estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, nos itens de 4 a 6. Quem vai nos dar o prazer da explanação é a nossa querida irmã Dália, trabalhadora da casa, e no momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa irmã Maiara, também trabalhadora da casa, que vai falar do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 174, que nós vamos fazer a leitura nesse momento, que nos fala: pão de cada dia, dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus está em Lucas 11:13. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, à maneira da criatura irrefletida, que só medita na saúde ao sobreviver à enfermidade.
Se a maioria dos filhos da terra estivesse à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltasse às coletividades terrestres perfeitas noção da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito nas organizações de trabalho a que foram chamados, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é a conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza, mas a germinação, o crescimento e a florescência e a frutificação pertencem ao todo misericordioso. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o mundo e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Querido Mestre Jesus, agradecidos somos por nos permitir estarmos nesta casa de amor para darmos prosseguimento aos seus ensinamentos, Mestre. Agradecidos somos à espiritualidade amorosa que se fazem presente, que nos traz as energias e os fluidos. Nos sentindo harmonizados, pedimos, Mestre Jesus, a sua permissão, mas, sobretudo, a permissão do Pai, para que possamos dar por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura do tema da palestra de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, que fala sobre a estreia moral, no item 4, que nos fala de abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, que nos diz: aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por heranças a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Passamos, então, a palavra à nossa querida irmã Dália, que Jesus lhe abençoe. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, e que sejam sempre as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Mestre Jesus pela oportunidade que nos dá de estudarmos a doutrina espírita. Agradecer a esses espíritos amorosos e generosos que sustentam o nosso SEAP. Agradecer aos nossos anjos guardiões que aqui nos conduziram. Então, que todos nós sempre possamos ter em nossa caminhada essa virtude que é a virtude da gratidão. Nós precisamos agradecer sempre, agradecer tudo.
tudo, porque tudo nos é dado sempre para a melhora da nossa caminhada como espíritos imortais. Hoje o estudo é estranho mesmo. É o capítulo 23, Estranha Moral. E a gente vai lançar uma pergunta para vocês. Quem aqui gostaria de abandonar o pai, a mãe, os filhos, o marido, a esposa? Isso é para a gente refletir. Tem alguém aqui que gostaria de fazer isso? Agora é estranho, né? Por isso que o nome do capítulo é Estranha Moral, que o nosso querido companheiro Carlos leu. Mas o que é moral? A gente foi lá no dicionário para a gente contextualizar. Moral são costumes, conduta, comportamento, modo de agir. É o conjunto sistemático de normas que orientam o homem para a realização da sua essência. E a doutrina espírita nos traz também a definição de moral. Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os espíritos: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para bem se conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isto é a definição de moral. O nosso capítulo é Estranha Moral. E o que é estranho? Estranho, do verbo estranhar, achar extraordinário, oposto aos costumes e ao hábito. Achar diferente do que seria natural. Esquisito, fora do comum. Aí a gente lembra: abandonar pai, mãe, filhos, esposa, marido e irmão. Para que a gente possa compreender este capítulo do Evangelho, que quando a gente olha é estranho mesmo. Como é que Jesus manda que a gente abandone os entes que a gente gosta, os entes que a gente ame? Isso é quando eu olho sem analisar, sem raciocinar e sem buscar elementos para isso. Por isso que esse capítulo ele tem que ser contextualizado. Porque os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus, né? Ou foram mal escritos, ou foram mal traduzidos. Ou para quem Jesus falou isto? Jesus, a gente tem que levar em conta a época para quem ele falava e a cultura do povo. Aí Kardec está lá no Evangelho, ele foi buscar uma pessoa que poderia explicar para ele por que deste capítulo e dessas anotações evangélicas. E a gente vai lá no Evangelho, eu tenho certeza que quando vocês chegarem em casa, vocês vão procurar isso. Ele procurou o senhor Pesani para explicar a ele o que significava aquela escritura na Bíblia. Olha a humildade de Kardec. Ele queria entender, conhecer. Por que eles falaram aquilo? Por que essa anotação de Mateus e de Lucas?
E o senhor Pesani explicou para ele, estou resumindo, vocês vão ler lá no Evangelho, que odiar é amar menos. Então, a fala à época, né, era quando aconteceu, aonde aconteceu, para quem foi falado e os costumes do povo. Como pode Jesus ter falado isso, que o próprio Evangelho e as anotações e as orientações espíritas nos falam ao contrário? O Emmanuel, no livro Consolador, ele tem uma pergunta que ele faz assim: a afirmativa do mestre, porque eu vim em disseção, o filho contra o pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Como deve ser compreendido em espírito e verdade? Aí o Emmanuel responde: ainda aqui temos de considerar a afeição antiga do hebraico, com a sua maneira rigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas, sim, que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Então, Emmanuel já vem contextualizando esse capítulo Estranha Moral lá no Consolador. Até porque, né, Jesus era um espírito dedicado à sua mãe e ao seu pai. E no Evangelho nós temos o capítulo 14, que ele vai nos dizer: honrai pai e mãe. Então a gente tem sempre, volto a repetir, tem que contextualizar e tem que buscar informações a respeito do assunto. E a gente vai começar aqui. Abandonar seu pai e sua mãe. Essa anotação de Mateus, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e de Lucas, ela se dá numa conversa que Jesus estava tendo com um jovem rico que queria seguir Jesus. E ele chega para Jesus e fala: mestre, eu quero te seguir. O que tenho que fazer? Cumprir os mandamentos. Todos eles eu já cumpro. Aí Jesus disse assim: então, vai, vende tudo que tens e segue-me. O jovem rico, né, à época, não ouviu, não teve ouvidos de ouvir a orientação do Mestre Jesus. Aí Pedro, né, os discípulos estavam ali com Jesus. Pedro diz para ele assim: então disse Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e que te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai, ou a sua mãe, os seus irmãos, ou sua mulher, os seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais, e no século que vier a vida eterna. Aí a gente lembra lá do capítulo 14, honrai pai e mãe. E aí
ele vai dizer assim: aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe ou sua mulher, isso é a anotação de Mateus, ou suas terras, receberá o templo, ou seja, 100 vezes de tudo, e terá a herança da vida eterna. Aí no caminho verdade e vida, o Emmanuel vai mais uma vez explicar para nós o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras. No caminho verdade e vida, Emmanuel vem nos trazer com o título Renúncia. Porque Jesus não queria que ninguém abandonasse seus amados, sua família. Ele queria, como quer de todos nós, algumas horas dos nossos dias, alguns dias da nossa caminhada em favor do próximo. E o próximo é Ele. Porque Ele falou: quando a um destes tu fizeres, é a mim que estarás fazendo. É isso só que Jesus quer. Neste versículo, eu vou ler o versículo para vocês. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E Emmanuel diz, neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Aí a gente vai raciocinar e vai se perguntar: quais são os meus bens no mundo? Isso a gente vai refletir. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem, por amor do seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos, precipitados, não souberam atingir o sentido do texto. Nos tempos mais antigos, numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo as obrigações superiores inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as excitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteio de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando a dos céus. Se os pais são incompreensíveis, olha o que ele está querendo nos informar a respeito dessa passagem. Se os pais são incompreensíveis, e se a sua companheira é ingrata, e se seus irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Isso é o renunciar. Isso é abandonar pai, irmão, filho, mãe e tudo mais. Que o Cristo está dizendo para nós. Nós precisamos renunciar a esses amados que no momento
nessa presente reencarnação, não são perfeitos como nós gostaríamos de ser. Até porque nós também somos filhos, mães, pais, irmãos, e ninguém é perfeito. Quando ele fala abandonar, é abandonar esse homem velho que eu tenho dentro de mim, de querer que o outro familiar seja como eu desejo que ele seja. Ninguém muda ninguém. Esse é o abandono. Eu vou abandonar essas ideias que eu tenho em relação aos meus amados e começar a olhá-los de outra maneira, de outra forma, com as dificuldades que eles têm, e volto a dizer, como nós também. E por que eu estou renunciando e abandonando isso? Porque eu tenho que seguir os ensinamentos. E os ensinamentos do Cristo é a aceitação do próximo como ele é. Ninguém muda ninguém. Todo mundo quer um marido perfeito, uma esposa perfeita, um filho perfeito, um irmão perfeito. E a gente esquece de abandonar essas ideias, renunciar a tudo isso e olhar amorosamente para todos eles como irmãos de caminhada. Porque eles hoje são meu marido, meu filho, minha esposa, meu irmão. Na próxima eles podem não ser nada disso. Então, por isso, a gente precisa compreender os ensinos do Mestre Jesus. Porque você vê que Pedro jogou quando Jesus falou assim: vem comigo e ser pescador de almas. O que é que Pedro fez? Abandonou lá a rede dele e seguiu Cristo. Quando ele foi para Levi, que é o Mateus, levanta-te e segue-me. Mateus levantou da cadeira e seguiu Cristo. Quando ele apareceu para Paulo de Tarso na entrada nas portas de Damasco, Paulo abandonou tudo e seguiu Jesus. Mas abandonou a história de Paulo. É uma história, eu particularmente acho que esse espírito teve 2 reencarnações em uma vida, em uma reencarnação. Saulo e Paulo. E Paulo nunca esqueceu do velho pai. Tanto ele nunca esqueceu, ele seguiu ao Cristo, mas ele nunca esqueceu do pai. Um dia ele foi ao encontro do pai, mesmo sendo rejeitado pelo pai. Ele seguiu Jesus, mas não abandonou. Aqui a gente no Evangelho vai ver. Os nossos sentimentos, o amor que a gente tem, a gente nunca abandona. Nunca. Mesmo Paulo de Tarso sendo rejeitado pelo próprio pai. E aí o Emmanuel continua e diz para nós assim: observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando as do céu. O Paulo, ele fez isso, não é isso? Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Quando a gente vê a dificuldade de um ser amado, de um filho, de um irmão,
de uma esposa, de um esposo. O que a gente deve fazer? É essa renúncia e dar as mãos a Ele. Porque o Mestre nos ensinou que aquele que mais souber, ele deve conduzir aquele que menos sabe. É isso que o Mestre quer que a gente faça. Segurar a mão daquele querido, abandonando velhas ideias, renunciar àquilo que a gente quer que ele seja e aceitá-lo e caminhar com ele. E Emmanuel continua e diz assim: acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo do encontro, de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhe todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhantes renúncias alcançarás a vida eterna. A gente já começa a olhar agora esse capítulo, Estranha Moral, com um novo olhar. A gente já não estranha mais. A gente já começa a compreender o que o Mestre Jesus queria nos falar sobre isso. Até porque Jesus, quando estava pregando, chegaram lá e disseram: tua mãe e os teus irmãos estão aí, querem falar-te. E Jesus diz: quem são meus irmãos e quem é minha mãe? São todos aqueles que seguem o ensinamento do Cristo, de Deus, as leis divinas. E assim somos nós. Quem é minha irmã? É a Maiara? É o Carlos? É a Priscila? Ele está chamando nesse capítulo também todos nós para formarmos uma grande família, para aceitarmos uns aos outros. Mas para que o povo à época pudesse compreender, teriam que ser usadas palavras de acordo com o costume daquele povo. E no Evangelho, mais à frente, ele vem nos dizer assim: um outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. O que ele está querendo dizer aqui para nós? Um outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha de tudo que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, não pode mais olhar para trás. Não deve mais olhar para trás. Caso ele olhe, ele não é digno do reino dos céus, do reino de Deus. O que é charrua? Vocês conhecem arado? Sabem o que é arado? Todos sabem o que é um arado? Na minha terra, quando se vai fazer um plantio, vão fazer plantio de batatas. Eles vão com arado e vão abrindo a terra para poderem semear
lá as batatas. O arado só olha para frente. O arado não anda para trás. Se você já está dentro de um trabalho, arando a terra, a tua terra, o teu plantio, você não deve mais largar o arado. Você deve continuar com o teu plantio. Como é que você assume uma responsabilidade de estar aqui, vamos falar da nossa Maiara, de estar aqui todos os sábados, ela assumiu um compromisso de estar aqui todos os sábados, de 8 a meio-dia, na obra social, cuidando lá dos bebês. Ela está com arado, ela está semeando, ela está abrindo o suco da terra. De repente, o que é que ela faz? Não, eu não vou mais. Ela largou o compromisso, por isso que Jesus fala aqui para nós, ó. Aquele que larga o arado, a charrua, não é digno do reino de Deus. Quebrou o compromisso, olhou para trás. Se você voltar com o arado, você vai esbagaçar todo aquele teu plantio. É isso que Jesus está informando para todos nós. É estranha a moral? Não mais, não é? Agora está ficando claro para nós. Porque a moral é a regra do bem se conduzir. E ele continua e diz assim, agora é uma fala de Kardec. Sem discutir as palavras, essas ideias, é preciso procurar compreender o pensamento. O pensamento que Kardec está falando aqui é essas anotações de Mateus e de Lucas. Eu preciso compreender, textualizar o que é que isso diz para mim. Eu preciso para poder compreender. E ele fala, sem discutir as palavras, é preciso procurar compreender o pensamento, que era evidentemente isto: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Era a época. Os interesses da vida futura devem prevalecer sempre. É uma questão de assim, olha, é de hierarquia, vamos dizer assim. Numa empresa tem o presidente, o diretor e o chefe de setor. Então, o diretor, né, é para quem os interesses primeiros. Aí vem lá o presidente, aí vem lá a direção e vem o chefe de setor. Então é para ele, quem é esse presidente aqui para nós? Em relação à doutrina espírita, em relação à vida espiritual. O presidente é Deus. Nós devemos sempre trabalhar para Deus, seguindo as orientações do diretor, que é Jesus. E nós, como chefe de setores, temos que ter uma conduta para que aqueles que estão abaixo, o que eu quero dizer, não é abaixo, inferior, não, né? Possam seguir o nosso exemplo. Porque aquele que mais sabe deve ensinar aquele que menos sabe. E ele continua e diz assim, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses da vida...
Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque ele está de acordo com a essência doutrinária de Jesus. Enquanto a ideia do abandono da família seria uma negação. Então a gente já viu que não é abandonar a família. Abandonar no sentido de aceitar as pessoas como elas são. É renunciar a eu querer que o outro seja como eu quero. Nós precisamos fazer esse abandono. O homem velho, tem lá no Evangelho, o homem de bem. Vai lá e lê o Evangelho, o homem de bem. Você vai ver que você vai renunciar. Você vai ver que você vai abandonar determinados comportamentos, determinadas situações. Para quê? Para bem seguir o Mestre Jesus. Para quê? Para alcançar o reino de Deus. Ele vai dar alguns exemplos para nós de abandono. Não temos, aliás, sobre os nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa da pátria, do país? A gente não condena. Mas ele momentaneamente não abandonou os pais, os filhos, a esposa. Quando um filho nosso passa por uma faculdade, vou dizer bem longe, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Um filho nosso passa para a faculdade de Coimbra. Eu estou aqui no Brasil. Pelo menos durante 5 anos, né? Ele vai sair de perto de mim. Mas isso não é para um bem geral? Porque ele vai para lá fazer uma faculdade para depois espalhar os conhecimentos dele. Pelo menos é o que a gente espera de uma pessoa, né? Que vai fazer um estudo que depois ele distribua ou use os conhecimentos dele em favor de toda a humanidade. A gente condena isso? Não. E se abandonar, ele está lá em Coimbra e eu aqui no Brasil. Eu daqui vou ficar com o mesmo amor, vibrando por ele, como se ele estivesse aqui. E ele dá outro exemplo. Ao contrário, não lhe é concedido um grande mérito. Ele está falando da pessoa que deixou para servir a pátria. Ao contrário, não lhe é concedido um grande mérito por deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever. É um mérito, não é isso? A gente tem aqui uma querida, porque eu me lembrei dessa querida, né? Uma querida companheira da nossa casa, que o filho dela foi para Portugal, é médico. Não é um mérito? Entende isso? Abandonou pai e mãe? Não! Ele foi se especializar, né? Para depois, né? Ele abandonou as amizades, toda a cultura dele, foi para uma outra cultura, mas num bem comum. Aí a gente compara com o reino de Deus. É um termo, é uma comparação, tá? E ele fala assim: portanto, há deveres que se sobrepõem a outros. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais e seguir o esposo? Teu filho está aqui, casou com uma portuguesa, foi para Portugal. Está lá. Não é obrigação dela seguir o esposo dela? Ela abandonou o pai
Essa palavra abandono não é no sentido que a gente conhece. O mundo está cheio de casos em que há separações mais penosas são necessárias, mas as afeições nunca se rompem. Então vamos mudar, né? Abandonar, vamos começar a mudar, vamos colocar a palavra renúncia. Eu renuncio ficar próximo do meu filho para que ele possa fazer a especialização dele lá no lugar tal. Eu renuncio a ficar longe da minha filha que se casou para constituir a família dela. Então, é isso que a gente precisa, em cima disso, que nós precisamos refletir. O mundo está cheio de casos em que as separações mais penosas são necessárias, mas as afeições não se rompem. Aí tem um livro que também é maravilhoso, tem aqui na nossa livraria, Renúncia. Tem uma personagem principal do livro, que é Alcione. Ela renunciou a ficar num planeta melhor para vir ajudar os amores dela aqui na Terra. Para poder ajudá-los. A afeição mesmo, ela lá longe, nunca... Ela estava numa escala superior a todos os amores dela. A gente não abandona nunca em pensamento, nem em oração. Nunca. Vê-se então que mesmo interpretados ao pé da letra, exceto odiar, lembra que a gente falou que odiar, como está lá no item 1 desse capítulo aqui, odiar é amar menos, tá? A gente vai lá e vai ler a orientação do Pesani, que ele vai nos dizer sobre isso. Vê-se então que mesmo interpretados ao pé da letra, exceto o termo ódio, essas palavras não seriam a negação do mandamento que determina honrar seu pai e sua mãe, nem do sentimento de ternura paternal. Com muitas razões isso acontece. Se as analisarmos quanto à essência, a finalidade dessas palavras, a gente vai cair agora nas anotações dos evangelistas. A finalidade dessas palavras era mostrar de uma forma exagerada, propositadamente, quanto era importante para o homem preocupar-se com a vida futura. Por isso, volto a lembrar, quando a gente se der de frente com um texto que a gente não consiga compreendê-lo, vamos contextualizar aquele texto. Vamos buscar informações sobre aquele texto, sobre aquela narrativa, onde aconteceu, qual era o povo, em que época aconteceu, por que foram ditas daquela maneira. Isso é para a gente compreender o texto evangélico, ou qualquer outra coisa que apareça à nossa frente, que a gente não compreenda. Nossa, por que o fulano fez dessa maneira? Por que aconteceu assim, assim? Vamos buscar, vamos contextualizar, para que a gente possa ter um olhar diferente. E ele fala mais para nós, Kardec. Aliás, elas deveriam ser menos chocantes, está falando das palavras, de abandonar pai e mãe. E Kardec fala assim, aliás, elas deveriam ser menos chocantes para um povo e para uma época
em que, em consequência dos seus costumes, os laços de família eram muito mais frágeis que em uma civilização de moral mais avançada. Então, as palavras, as anotações de Mateus e de Lucas, né, que eles dizem a fala de Jesus, era para aquele povo, para aquela época, para que eles se desenvolvessem mais. Nós não precisamos mais de determinadas palavras para que a gente possa compreender, porque nós já temos o senso moral muito desenvolvido. A gente pode até não utilizá-lo, mas que a gente tem, a gente tem. Nós hoje já não praticamos muitas coisas que nós praticávamos lá no início da nossa reencarnação. Reencarnação desta vida que eu estou falando agora. Se você começar a observar para trás, o que você fazia, o que você pensava, como você agia, você observa que você moralmente cresceu. Você não mais se permite a fazer determinados atos. Você já não mais se permite a fazer determinados comentários. Isso é o quê? O desenvolvimento do senso moral. Por isso que eu sempre falo, sempre quando eu tenho oportunidade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias quanto entre as raças, pois elas se degeneram, se alteram, se não houver cruzamentos, se não se mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do físico. Eu acho bonito, né, essa mistura, né, de raças, de culturas. Eu acho interessante. Se a gente começar a analisar, a gente pega um país e vai analisar a cultura daquele país. Vou voltar a pegar Portugal, né, Carlos? Claro, né? Aí eu vou me ver dentro da cultura portuguesa. Quanto brasileiro, eu acho muito legal isso. Está indo para lá e está se adaptando à cultura deles. O que eles têm daqui em conhecimento, em cultura, eles estão levando para lá. Como quando eles vieram para cá, eles trouxeram esse conhecimento. Para quê? Para o progresso da sociedade. E para o nosso próprio progresso. Porque ele fala para nós que isso é uma lei da natureza. Por isso que dentro do Livro dos Espíritos tem a lei de sociedade. Ninguém consegue viver sozinho. Essa lei de sociedade está dentro das leis naturais. Essa mistura, esse cruzamento. E ele continua e diz assim para nós: as coisas aqui estão encaradas apenas do ponto de vista terrestre. Olha só o conhecimento da doutrina. O Espiritismo faz com que as possamos ver mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não as do corpo. Quando a gente estava no Leon Denis, tinha na livraria uma frase que dizia assim: família, aperte esses laços.
Então a gente já está vendo aqui que é estranho mesmo, que essa estranha moral não é como está bem aqui. Se a gente olhar de primeira vista, família, aperte esses laços. Ou seja, lembra do livro Renúncia? Os verdadeiros laços de afeição que o Espírito tem nunca, mas nunca, nunca morrem. Imagina, tu ama tua mãe, tu ama muito. Tu ama muito teu filho, teu marido, teu pai. Morreu, acabou tudo. Não. A doutrina nos diz o quê? Que os verdadeiros laços do Espírito, não do casamento em si. Se o meu casamento são laços de espírito, isso vai permanecer por todo sempre. Mas o que é do corpo, perece com o corpo. Que esses laços não se rompem nem com a separação, nem com a morte do corpo. Que eles se fortificam na vida espiritual, pela depuração do espírito. Verdade consoladora, que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. A gente chora quando o nosso querido morre, claro. A gente fica triste, claro. Mas a gente já sabe, né, que essa situação, que foi uma vicissitude momentânea da nossa caminhada como espírito, né, ela nos dá força para continuarmos. Nós precisamos pegar aquele arado, lembra que a gente falou aqui? E começar a abrir a terra, a nossa caminhada, indo semeando batatas, flores, seja o que for. Mas desde o momento que eu comecei a arar a minha terra, a semear a minha terra, se eu abandonar, tudo vai por água abaixo, como se fala. É isso que ele está querendo dizer aqui para nós. Que ele falou o tempo todo. E para finalizar, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. É uma anotação de Marcos, os evangelistas. Marcos, Lucas e Mateus, os três. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Então a estranha moral hoje não é mais estranha para nós. A gente vai sair daqui com uma outra ideia sobre esse capítulo. E a gente vai ter a certeza que aquelas palavras a gente não as entendia. As palavras de Lucas e Mateus, lá na anotação do nosso capítulo 23. Mas que a gente saiu daqui com a explicação do Emmanuel, com a explicação do Evangelho, e a gente hoje sai com uma nova ideia. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor
ao próximo. Vou repetir. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos hoje chegar em nossas casas. Se ainda não fizemos, ao nos levantarmos, ao acordar, ou na manhã, que a gente hoje possa chegar em casa, olhar para os nossos queridos, pai, mãe, filho, irmão, esposo, e dizer para ele assim: meu amado, eu te aceito como você é. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos nossa irmã Dália pelo estudo e as reflexões que nos trouxe. E vamos passar ao segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos mestres para se posicionarem. Chegando o momento do passe, invocamos nosso Pai e o nosso Mestre Jesus, para que possamos, por intermédio dos Espíritos bondosos, dos Espíritos de luz, pelas mãos dos médios, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. Pedimos, Mestre Jesus, e ao Pai, a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Que as vibrações amorosas recaiam sobre nós, trazendo aquilo que necessitamos. Na lição de hoje, Emmanuel nos convida a emanarmos dos nossos corações a gratidão e a refletirmos se nós temos nos dado conta do pão de cada dia que nosso Pai nos oferta. Por vezes estamos tão absorvidos, inquietos, em possuir o excesso, o supérfluo, que não nos damos conta do auxílio, do amparo, da ajuda que todos nós temos. Os espíritos que estão na vanguarda, que nos auxiliam, nos dizem que um dos males do nosso mundo é a necessidade que nós criamos, necessidades fictícias, ilusórias, e que isso traz para nós um estado de alma sempre muito inquieto, ansioso, preocupado. E são sentimentos contrários ao Evangelho. A ansiedade, por exemplo, a base dela é preocupação e medo. E nós sabemos que o medo denota falta de fé. Então, meus irmãos, que aquietemos os nossos corações, que possamos refletir que já possuímos o necessário, que o nosso Pai, os nossos guias espirituais estão ao nosso lado a nos instruir, a nos amparar, a nos auxiliar, que possamos sempre sintonizar com eles. E muitas das vezes
quando estamos muito inquietos, desesperados, não conseguimos a sintonia para entender os seus conselhos. Então, meus irmãos, que busquemos a gratidão. Muita paz a todos nós. E assim, chegando ao final de mais essa reunião pública da tarde de quarta-feira, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade que tivemos de aqui estar, nesta casa de amor, ouvindo sobre os seus ensinamentos. Agradecer a espiritualidade amorosa que nos sustenta em amor, em harmonia, em fluidos e energia. Pedimos ao nosso Mestre Jesus para que possa estar presente em nossas vidas, estar presente no nosso retorno aos nossos lares. Que essa espiritualidade possa também, os nossos anjos da guarda, nos acompanhar e quando em casa chegarmos, possamos nos manter harmonizados como aqui nos sentimos. Assim, Mestre Jesus, em nome do nosso amor por Ti, em nome do nosso amor pelo Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.